Se você acompanhou as transmissões de Chaves recentemente, deve ter percebido que cenas como essa ficaram assim. Afinal de contas, por que o SBT tá mudando algumas músicas, algumas trilhas em certos episódios de Chaves? A gente foi atrás, foi descobrir tudo o que tá rolando e se prepara, porque pelo jeito tem treta nos bastidores. E se você não quer ficar boiando nesse assunto, que eu sei que não quer, se prepare para dizer: quero ver meu advogado, quero ver meu advogado. E vem com a gente. Assim que Chaves voltou pra TV no fim de 2024, uma coisa tirou o sono dos fãs. O despertador? Episódios com músicas desse disco do Chaves aí, lançado em 89, não estavam sendo exibidos. E você deve se lembrar de algumas trilhas desse disco que aparecem em vários episódios de Chaves. Como, por exemplo, nesse momento em que o Seu Madruga zoa a Dona Florinda tocando a música Seu Madruga. Enquanto isso, está sujando toda a calçada da rua com essa porcaria! Ou então o Kiko todo sujo de leite de burra. Ou então quando Chaves voltou todas as suas atenções para a Pati, ao som de Chaves, o rei da palhaçada. Esses são apenas 3 exemplos, 3 músicas de 3 episódios de uma lista enorme. Inclusive, a gente já fez vídeo analisando cada lote de dublagem de Chaves, dos lotes clássicos, dos lotes não tão clássicos assim. E o lote de 92 tem várias músicas desse disco. Aliás, esse lote é marcado pelo uso constante dessas faixas. Tem vídeo no card para você ver depois e saber tudinho a respeito disso. E um detalhe é que eu tô gravando esse vídeo na manhã de segunda, 23 de junho, e como a gente sabe, as coisas podem mudar a todo momento. Então, talvez uma informação ou outra desse conteúdo fique desatualizado. Não sabemos. De qualquer forma, saca só o que tá rolando. Todos os episódios que mostrei até agora, a grande festa, as paredes de gesso, escolinha e o concurso de beleza, não passam desde 2020, ano em que as séries saíram do ar. Só uma rápida correção, porque eu gravei esse vídeo de manhã e agora, depois do almoço, o episódio da escolinha passou sim. Enfim, vamos seguir. Só isso já é estranho o suficiente, mas quando os fãs perceberam que tinha algo errado? Logo em outubro de 2024, no ano passado, assim que os episódios de Chapolin foram colocados no aplicativo Mais SBT. Entre os episódios escolhidos estavam O Menino que Jogou Fora os Brinquedos. E num certo momento da história, o ladrão, que é interpretado pelo Ramon Valdez, tá ali roubando alguns brinquedos, aquela coisa toda que rola no quintal. Você deve se lembrar muito bem desse episódio. E aí a equipe de sonoplastia, de dublagem, seja lá o que for, achou muito legal colocar na hora a música tema da Chiquinha. Não sei o que tem a ver, mas colocaram. E quando esse episódio foi pro aplicativo, trocaram essa música pelo áudio original. Isso já deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha, mas no caso de Chaves, a gente só foi ver esse tipo de coisa acontecendo no dia 16 de junho de 2025. Nesse dia, o SBT passou o Desjejum do Chaves e o Restaurante da Dona Florinda, aquele da Lancherose, lembra? E deu pra notar uma mudança logo de cara quando o Kiko tenta enganar a Chiquinha com uma charada. Quem é o filho do meu papai e da minha mamãe? E assim que o bochechudo percebe que a brincadeira com a amiga não vai dar certo, o episódio vai pro intervalo ao som de sua música tema. Quem é que aguenta essas mulheres? Me deixa louco. Só que nessa exibição mais recente, usaram a trilha do áudio original. Quem é que aguenta essas mulheres? E assim, é claro que a gente lamenta pela memória afetiva, porque a gente está acostumado com a cena acontecendo de um jeito, a gente tem carinho, tudo mais. Isso nem se discute. Mas é claro que eu devo dizer que, olha, que trabalho bem feito, bonito, bem bonito. Digo isso porque na cena do Ramon Valdez, lá em Chapolin, que eu mostrei, não tinha nenhuma fala. Então trocaram uma música por outra e boa.
Agora, nesse caso, tiveram o cuidado de manter a voz do dublador, fazendo ela se misturar com a trilha original. E detalhe, tudo isso sem que a voz do Carlos Villagrán, a voz real do ator, vazasse no áudio. Tudo isso de um jeito sutil, feito de uma forma muito interessante para o grande público nem perceber. Quem é que aguenta essas mulheres? Na boa, isso deve ter dado um baita trabalho, mas vamos seguir com o nosso vídeo. No início do outro bloco, as crianças ainda estão conversando sobre adivinhações. E na dublagem colocaram uma versão alternativa e instrumental de Chewin' Chewin' Chun Klein. Eu estava preparando uma outra adivinhação, mas vocês são muito burros e eu não vou perder meu tempo. Na versão editada, novamente substituíram pela trilha original e o resultado foi esse. Eu estava preparando uma outra adivinhação, mas vocês são muito burros e eu não vou perder meu tempo. Nesse caso aqui, achei bem curioso, porque a risada do Nhonho, que aparece por ali, na verdade é do Edgar Vivar, então bate um leve estranhamento. O que só não provoca mais estranhamento do que essa fala do Chaves. Pois fique sabendo que eu sou mais inteligente que você. Me dá uma impressão de que a fala chegou atrasada, mas é claro que eu preciso ser justo. Fui conferir o trecho normal e por algum motivo também tem atraso. Pois fique sabendo que eu sou mais inteligente que você. Só que a gente provavelmente nunca ia reparar nisso se não fosse esse trecho editado, que eu achei bem mais perceptível. Talvez seja por isso. E não para por aí, porque num certo momento do episódio, o Bochechudo fica bravo com o seu papi, ou quer dizer, com o professor Girafales, porque ele lhe deu de presente as bolinhas e as saquetes, mas nada de mesa. Como é que eu vou jogar ping-pong se eu não tenho uma mesa de ping-pong? Nesse momento, a música do Kiko toca de novo. Mas na versão do SBT o negócio ficou assim. Talvez esse tenha sido o único trecho que acho que não ficou tão bom assim, porque quando o Kiko tá chorando, parece que os dois áudios estão ali conflitando. Mas bola pra frente, tudo passa numa boa, vamos nessa, porque a gente ainda tem que falar do atravancamento de Lancherose do Chaves. A gente percebe que algo de errado não está certo com o garoto quando a Chiquinha fala isso aqui pro professor Girafales, no final do terceiro bloco. É que ele comeu os 2 sanduíches num minuto e veja o que está acontecendo com ele. Eu não sei o que ele tem. E como você provavelmente já percebeu, toca a música da Chiquinha. Não me diga. Já na versão exibida mais recentemente, tivemos o áudio original e o áudio da dublagem rolando outra vez. Eu não sei o que ele tem. Mais um ponto positivo da edição, ficou muito legal e na volta do intervalo, mais alterações. Pronto, mais um copo d'água. Pronto, mais um copo d'água. Pronto, mais um... E na boa, nada negativo a ser comentado de forma alguma, o negócio ficou muito bem feito. E só para não deixar passar batido, a música que tocava nessa versão era instrumental de Chaves, o Rei da Palhaçada. E agora que você já entendeu o que tá rolando, você viu as cenas, comparou, entendeu quais são essas modificações, fica aquela dúvida no ar. Por que estão fazendo isso? Isso, por quê? Infelizmente, a gente ainda não tem uma resposta 100%, ainda não temos certeza absoluta, mas tudo leva a crer que se trata de problemas com os responsáveis pelo disco do Chaves. Tô falando de Mário Lúcio de Freitas, que foi arranjador e produtor do disco, e Marcelo Gastaldi, voz do Chaves, mas também autor de algumas letras. O Mário Lúcio, que é autor de outras trilhas memoráveis do SBT, já teve outros desacordos com a emissora. 60 pra mim e 40 pro senhor. Não, 60 pra mim e 40 pra senhora. Ele é o autor, por exemplo, da trilha de abertura da Escolinha do Golias, mas sempre que o SBT reprise esse programa, eles mudam a música. E a gente nem precisa ir muito a fundo para descobrir muitas coisas a respeito disso. Em 2017, o SBT reprisou o Clube do Chaves e o tema era do Mário Lúcio de Freitas. Chaves, Chaves, Chaves.
Só que aqui trocaram a trilha por uma outra cujos direitos eram da própria emissora. E o motivo por trás disso é economia de grana, provavelmente. Então essa não seria a primeira vez que o SBT e o Mário não fechariam um acordo, digamos assim. E a equipe do canal entrou em contato com o Mário Lúcio para ouvir a versão dele, só que até o momento ainda não obtivemos resposta. Porém, no Fórum Chaves, o jornalista Paulo Pacheco, que faz um trabalho muito bacana, disse que o SBT já teria se acertado com o Mário, mas não com a família do Gastaldi, que faleceu em 95. E ele é autor das faixas Kiko, Chiquinha e Madruga. Madruga se atrapalha, quando o Kiko chama ele de gentalha. E o SBT também tem um histórico de disputas com a família dele. Nos anos 2000, a viúva e os filhos do dublador entraram com ação na justiça, alegando não terem sido pagos durante o tempo que Chaves esteve no ar. No caso, pagos pelo uso da voz e das músicas dele. Em 2007, uma decisão da justiça favoreceu o SBT, eximindo o canal de pagar indenizações. O texto dizia que, pelo fato da dublagem de Chaves ter sido efetuada por duas empresas, a Maga e a Marshmello, eram a elas que a família do Marcelo deveria processar. Só que tem um detalhe aí, né? A Maga era do próprio Marcelo Gastaldi. Maga, Marcelo Gastaldi. Deu pra entender, né? Sim, claro. Então os filhos deveriam processar essa empresa? Não, né? Não teria nem lógica. Até que em dezembro de 2011, depois dos advogados da família entrarem com um recurso, o caso foi julgado novamente, dessa vez favorecendo os herdeiros. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o SBT a pagar para a família do Gastaldi uma indenização aproximada de R$150 mil por danos morais e materiais. Mas, pelo jeito, quase 15 anos depois, a disputa continua. Entre as 4 trilhas que foram substituídas até o momento da gravação desse vídeo, 2 eram do Gastaldi. E depois de tudo isso, acho que é seguro dizer que, ao mesmo tempo em que a informação do Paulo faz todo sentido, afinal de contas, Aí Vem o Chaves é uma música do Mário Lúcio e continua tocando, talvez tenha algo no rolo além das músicas do Gastaldi. Até porque uma das trilhas que foi substituída é Chaves, o Rei da Palhaçada, que, segundo a contracapa do LP, é do Ricardo Melchior. Na verdade ele se chama Kiko, mas aqui na comédia se chama Melchior, é isso, Chiquinha? E no caso do episódio da escolinha, não trocaram Quero Viver Dançando e Chaves, o Rei da Palhaçada, mas trocaram Chiquinha e Madruga. Então fica a dúvida no ar, só nos resta acompanhar as cenas dos próximos capítulos para tirar mais conclusões. Ou não, né? Pode ser que a gente não tire mais nenhuma conclusão além disso. Mas agora eu quero lançar a palavra-chave para você. Você teve esse disco do Chaves, você viu esse disco em algum lugar, você já estava olhando num sebo e falou, cara, olha, nem sabia que tinha um disco do Chaves. Você se lembra dessas músicas, dos episódios, qual é a sua música preferida? Eu quero saber tudo a respeito do disco do Chaves, quero saber a sua opinião, como é a sua experiência. E aliás, muita gente me cobra para fazer um vídeo a respeito do disco do Chaves, fazer um tudo sobre esse disco, porque tem muita coisa a falar e é um ótimo tema, hein? Se você quer ver, comenta aí também. E enquanto você comenta, tem mais uma coisa que eu preciso falar aqui. E fica tranquilo, porque agora é notícia boa. Puxa, já estava na hora. No dia 22 de junho, Chaves voltou para os domingos de manhã, um dos horários mais clássicos do seriado. Porém, eu só omiti uma parte. Tem notícia boa, mas também tem aquela não tão boa assim. A boa é essa, Chaves voltou para os domingos de manhã. A não tão boa é que, até 2020, Chaves passava aos domingos das 9 às 11 da manhã. Eram 2 horas ali na grade de programação. E agora o Chavinho entra 8h30 e já vai embora às 9. Dá um pouquinho. Mas tudo bem, só de ter ido pro domingo de manhã, eu acho que já é um golaço, memória efetiva de muita gente, grita de animação. O primeiro episódio exibido no novo horário foi a versão de 1972 das Novas Vizinhas. A atração passa depois do SBT Esportes e antes do Notícias Impressionantes. E eu preciso dizer que essa animação toda é porque essa exibição é uma exibição a mais. Aqueles horários de segunda a sexta de Chaves e Chapolin continuam intactos até o momento. De segunda a sexta, Chaves continua passando à 1 da tarde e às 8h45 da noite, já Chapolin apenas às 10 da noite. Ah, e tem uma outra coisa, porque a música de Chapolin também foi trocada, sabia? Outra vez esse sabugo de milho. É um rolo
bolo só, mudança de um lado, mudança de outro, joga a trilha pra cá, pega a trilha de lá, e a gente no Vila do Chaves fica como? Que nem barata tonta, tentando entender tudo, montando vídeo legal pra você ficar por dentro de absolutamente todos esses assuntos, e a gente vai continuar fazendo isso. Inclusive fizemos agora, mas ó, aqui do lado a gente já explicou sobre esse lance todo da trilha do Chapolin, por que mudaram, o que mudou, como é que foi, e zás, tem tudo aqui pra você curtir. A gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora. E nesse mesmo canal. Nossa, falei muito. Experiência completa.